Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês todos estejam bem ou benos. E nós iremos conversar um pouquinho aqui sobre a questão da adultização e eu vou trazer que esse termo, ou talvez essa prática, ela seja tão antiga quanto vocês imaginam. E aí no título eu coloquei Luís XIII, ou 13º, para vocês terem uma noção e entender que a adultização ela ocorreu antes, durante e depois. E está de uma cara diferente nos nossos dias. Mas eu não vou sugerir que você dê like, compartilhe, que você comente, até porque o meu vídeo não monetiza, meu vídeo não tem muitas visualizações, então eu acredito que é para você que tem interesse em história, sociologia, que você tem interesse em psicologia, você que tem interesse no assunto. Não estou fazendo esse vídeo como para você ter um feeling sobre, uma ideia sobre esse assunto porque está na boca do povo, mas não. Mas é para a gente entender algumas particularidades da situação. Mas antes de tudo eu queria mostrar um pouquinho sobre o que está acontecendo na mídia, por exemplo. Que aí vocês estão vendo aqui o Felca, um cara que é conhecido na mídia, um cara que já está há muito tempo aí. É um cara que tem para alguns altos e baixos, coisas a desejar, como coisas também a se aproveitar. Um cara que muitos divertem, outros não, mas é um cara que fez uma denúncia aí de uma situação de adultização. Segundo, por exemplo, a Fundação Abrinq, e aí vocês vão procurar e vão ver, mas a adultização ela tem a ver com comportamento, tem a ver também com a questão de expectativas e de responsabilidades que não compactuam com a atual fase ou a atual idade da criança ou do adolescente. São coisas que fazem com que eles sejam pressionados a ser, quando na verdade eles não têm maturidade suficiente para responsabilidades, exigências, tá? E comportamentos, onde eles assumem esses comportamentos, essas responsabilidades e até expectativas também, como se fossem adultos. E olha só que interessante, que a psicologia vai nos trazer a questão da ideia de você ter uma crença de que ali tem uma pessoa que pode exercer uma função pelo qual o seu lado biológico não condiz, nem a sua maturidade também, nem a sua forma de pensar, de sentir ou de se comportar, não condiz com o que ela representa ali, que na verdade é uma coisa disfuncional. E essa crença disfuncional, ela tem uma tendência, hoje em nossos dias, de polarizar e normalizar que a criança e o adolescente, ela pode ser adulto, pode ter comportamentos adultos. Por isso, a adultização, tá? Fica bem claro, ou ficou bem claro para vocês? Então, vamos lá. Se a gente for para um recorte, trazendo o que o Winnicott ele traz sobre a adultização, mas ele vai usar um outro termo chamado de self falso, quando as competências pelas quais o indivíduo ele é estimulado a explorar do seu mundo externo, ele é funcionado de forma passiva, então é chamado de self falso, ou mais ou menos seria você assumir comportamentos, responsabilidades e expectativas pelas quais você não está maduro para fazê-los, para explorá-los, para praticá-los. Esse seria chamado de self falso, tá? Que foi um termo utilizado por Winnicott. Mas vamos lá entender, por exemplo, por que hoje as pessoas estão polarizando muito mais, porque lá naquela época, e aí eu vou trazer um recorte desse personagem que eu coloquei no título, tá?
que a gente vai entender uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês e sugiro que leiam. Se vocês não gostarem, coloquem em áudio e ouça. Por exemplo, a história social da criança e do adolescente. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que está aqui. Ó, leiam. Pessoal de psicologia, leia esse livro, porque esse livro é muito bom. Inclusive, vocês vão saber como foram formadas as famílias, como era o modelo de família, como era o modelo de educação também, que muitos não sabem, para muitos que não sabem, era um tanto peculiar quanto vocês até menos imaginam. Mas vamos lá, vamos entender todo o contexto. A situação é o seguinte, foi feita uma denúncia, e essa denúncia, mas antes da denúncia, por exemplo, a gente pode pensar uma coisa. Tala, para vocês que não me conhecem, sou psicólogo, tá? Me chama Alan. Você pode me perguntar, mas Alan, você como psicólogo, você entende quais seriam os resultados ou consequências de quem está praticando da adultização e é criança e é adolescente? Olha, os danos são inúmeros. Dentre eles tem um fator que é o fator social, aonde é rotulado aquele sujeito, aonde pode também sexualizar aquele ou aquela que está praticando da adultização, que se tornou até um estilo. As pessoas estão tornando isso saudável, quando na verdade não é, quando os problemas podem se desenvolver em termos emocionais e psicológicos. A precocidade de você embarcar em uma maturidade pela qual você queima essa etapa, além de trazer, e aí eu trago para vocês, por exemplo, personagens que foram da Walt Disney, que foram distorcidos as suas imagens, hoje, por exemplo, tem muitos problemas e não conseguem resolver até hoje. E porque fica aquela marca, aquele personagem é daquele jeito ali. Então as pessoas, por exemplo, Megan Fox, tem a menina também que faz a Wandinha também, e muitos outros também. Essa prática, como eu falei, é tão antiga quanto vocês imaginam. E aí eu vou trazer o recorte que essa denúncia que o FELCA fez foi o seguinte, e aí eu vou dar os créditos aqui à CNN Brasil, que trouxe essa matéria, que é os chamados coaches mirins, tá? Adolescentes e até crianças que falam sobre investimentos na internet, tá? A denúncia está em cima disso, viu? Em um dos textos exibidos, uma jovem afirma que a escola atrapalha o desenvolvimento dele, tá? Olha só como a questão social está tendo impacto também. A questão do seu próprio desenvolvimento também está tendo impacto também. E aí também tem uma denúncia sobre pedofilia, vocês sabem o restante, apontando porque o algoritmo ele vai captando, vai garimpando aqueles registros que mais está sendo visualizado e começa a ventilar aquela informação. E essa informação é nada menos que informações sobre exposição ou exploração de crianças. E tornando esses meninos alvos fáceis para serem, você sabe o final, né? Mas vamos lá. Quando você vai para, aí eu trago o do Luís, ele foi o 13º rei da França, tá? E de Navarra também. E por que eu trouxe a história? Porque nesse livro, A História Social da Criança e da Família, vai falar lá por entre a página 127 ali, vai citar a infância de Luís, chamado o Luís o Justo. Você vai ver, pesquisa que você vai encontrar. Já na sua infância ali, entre o século XVI e século XVII, é registrada a infância do Luís, que se tornou rei da França, que ele tinha uma coisa muito peculiar na infância dele, que era a manipulação do seu órgão mesmo.
E ali ele brincava, ali todo mundo se divertia, ele mostrava isso para as meninas. Nada disso era reprimido ou tratado com a devida ao devido respeito também, porque segundo o que comenta, não era um fator preocupante no sentido de denegrir o pensamento deles na época, viu? O pensamento deles. Mas só que a história não fica por aí, porque quando o Luiz ele começa a chegar até os 14 anos, que é quando ele se casa, e é onde realmente ele tem o primeiro contato íntimo dele com a garota de 13 anos, que então você vê que já bem antes já acontecia essa questão de, lembra do termo? Responsabilidades, expectativas e comportamentos que você coloca a criança para assumir, o adolescente para assumir. Então, lá atrás, o Luiz ele já era explorado nesse mundo da adultização, como outros reis também que vieram anterior a ele e posteriormente também caíram nessa realidade da adultização. Então, a adultização ela já é antiga. E aí você diz, Alan, eu não sabia dessa. Se você não sabia, hoje você está sabendo. E se você já sabia, você também concordou comigo, ou concorda comigo, que já antes já havia essa prática. Inclusive, em muitos outros países, é normal a pessoa casar até com cerca de 8 anos, até menos, sabe? Onde eu vi muitos registros que eu assisti, não recomendo que vocês assistam, mas casamentos que eram forçados. Por exemplo, o do Luiz foi forçado, Luiz 13º. A da garota que casou com ele, também com 13 anos, foi forçada também a assumir o que? Comportamentos, responsabilidades e expectativas. O que o Felca está apontando é nada menos que um sintoma de algo antigo e que está se tornando cada vez normal, que não deveria ser, tá? Que não deveria ser normal, mas que estão tornando normal, e essa normalidade está causando problemas na sociedade, uma sociedade cada vez com adolescentes e crianças que não estudam, que não estão na escola, estão entrando em ambientes adultos, estão sendo explorados, sendo mais uma vítima e mais um personagem vulnerável nesse crime cibernético de exploração de imagem da criança e do adolescente, onde não só no Brasil, mas também fora também. É muitos registros que eu não vou colocar aqui para vocês, porque poderia receber ban, meu canal poderia ser banido, tá? E meu canal é de informação, mas tem muita coisa que vocês não sabem que é ventilado e de uma maneira muito fácil, pelo qual não deveria ser tão fácil assim. Passa por debaixo, entre aspas, né? Por debaixo dos narizes aí dos líderes dos nossos países, de vários países, inclusive do Brasil, que muitos deles estão também na linha de frente desses de extrema direita também, ou de esquerda também, em ambos os lados também, difundindo mais ainda a prática da exploração. Essa é a realidade do país, do Brasil e também de outros países. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, mas eu trouxe um recorte para vocês verem que lá já na Idade Média já havia essa adultização, mas eram levados de maneira leviana. E para você ter ideia, Luiz, quando chegou aos 14 anos, queria fazer o mesmo gesto que ele fez quando ele era bem menor, quando ele tinha 4 anos, que era de balançar essas partes íntimas para as pessoas rirem. E ele queria fazer isso, foi repreendido, mas de forma leviana. Ele não escutou, ele não aceitou a repreensão. Até mesmo a pessoa que o repreendeu fez um registro também, colocando sobre coisas que seria imprudências da criação e da educação daquela época. Então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, comente, deixa suas impressões aqui, deixa seu like, tá bom? Forte abraço para vocês, se cuidem.